E aí pessoal, tudo bem? E aí, assimilaram bem legal a nossa aula de Simple Past? Porque a gente hoje vai continuar falando dos tempos verbais que tratam do passado. Mas hoje eu vou falar de um cara que ele é bastante polêmico, muitos alunos acabam estudando e não conseguem internalizar, e eu sempre digo, nada é tão difícil quanto parece, tudo bem? Para que a aula de hoje seja eficaz, eu vou precisar ser muito pontual, não vou poder ficar reforçando as coisas como normalmente eu faço, repetindo várias vezes, porque o tempo não nos permite. Então preciso da sua atenção máxima, tá? E vou te fazer dois pedidos especiais. O primeiro deles é: não caia em tentação de traduzir ao pé da letra. É difícil, você vai olhar lá um tempo verbal e vai dar vontade. Segundo pedido especial é: aceita o que eu vou te dizer, porque a gente vai falar de um tempo verbal que não existe no português. Então, qualquer tentativa de comparar ele ao português, essa tentativa vai ser frustrante e infrutífera. Vamos ao nosso querido e polêmico Present Perfect, que já vou te dar uma bronca: se você olhou para esse nome e pensou em presente perfeito, você já errou. Eu não falei para não traduzir? Então não faça isso. Deixa eu te explicar como é que esse cara funciona. E ele tem um conceito bastante polêmico. Esse cara, olha que complicado isso aqui, ó. Ele indica o passado e fala do agora ao mesmo tempo. Como assim? Como assim? Pois é, olha que polêmico isso, eu preciso que você entenda, pode anotar, isso aqui é uma provocação intelectual e está correto. Bom, vamos entender então, por que esse cara, ele tem present no nome? Por que ele tem present no nome se ele indica o passado? Primeira pergunta é essa, tá? E que história é essa que ele indica o passado e fala do agora ao mesmo tempo? Bom, vamos lá. Todos os tempos verbais chamados de perfect, eles vão ter como verbo auxiliar, ó, o verbo have, que hoje não é o verbo ter. Não caia em tentação de traduzir ao pé da letra, conforme eu pedi no começo da aula. Ele é um simples auxiliar, que vai fazer o quê? Que vai empurrar o verbo que vem depois para uma tal de terceira forma dos verbos, chamada também de passado particípio. Então tá bom, vamos entender por que esse cara tem present no nome se ele indica o passado. São duas razões. Duas razões pelas quais esse cara tem present no nome, embora ele indique o passado, e a primeira já está aqui. Ele usa como verbo auxiliar dele um verbo na forma do presente. A primeira a gente já viu. Peraí, vamos relembrar aqui do presente, agora eu só estou fazendo um raciocínio, tudo bem? Quando a gente estudou o presente, você estudou um tempão atrás, você viu que somente no presente tinha uma regra do S aqui para o he, she, it, que inclusive eu falei dela na aula passada. Então se eu pegar o verbo work, fica I work, you work, he, she, it works. Opa, fiz o tracinho errado aqui, ó, tá? Tudo bem. Ou seja, essa regra só existe no presente, tá? Não tem a ver com isso, eu tô falando aqui de um raciocínio. Então agora, vamos lá. Esse cara tem present no nome, embora ele indique o passado, porque ele, primeira razão, ele usa o auxiliar dele na forma do presente. Se eu pegar esse have e jogar aqui dentro, vai ficar assim, ó. I have, you have, he, she, it has. Ou seja, ao jogar ele aqui dentro, você constatou junto comigo que eu tenho duas formas dele, have e has, portanto, tá aqui, ó. A fórmula do nosso present perfect é essa daqui. É essa daqui, ó. Ele vai ter ou auxiliar have ou auxiliar has, que vão empurrar o verbo que vem depois para o passado particípio. Beleza? Tudo bem aqui? Tudo bem até isso aqui? Tranquilo? A segunda razão pela qual esse cara tem present no nome, embora ele indique o passado, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então dá uma olhada aqui na nossa tela, a gente está tratando de um tempo verbal que não permite ser traduzido ao pé da letra, tudo bem? Vamos lá então? Olha aqui, ó. Eu vou formar ele com o verbo auxiliar have e o verbo principal no passado particípio, que o nome popular eu já pus aqui. Terceira forma dos verbos. Então, ó, essa é a nossa formulazinha, que eu escrevi de outro jeito ali, e aqui tem um exemplo para você. I have seen an accident. O verbo see, ele tem passado só. Mas eu posso jogar ele mais para o passado, que é esse tal de passado particípio, que rima com concluído, que aqui vai ficar seen. E agora vem aquele meu pedido especial para você. Quando você olha para essa frase aqui, ó, você pensa, peraí, tio Rê, peraí. Passado particípio rima com concluído. Portanto, o verbo ver fica visto. Por que eu não posso traduzir ao pé da letra eu tenho visto um acidente? Pois é, não pode.
Dá vontade, parece que cai como uma luva, mas não pode. O present perfect é traduzido como passado. Até porque, olha aqui, ó, an accident significa um acidente. Não faz sentido eu perguntar para você, o que você tem feito? E você fala, eu tenho visto um acidente. A tradução é, eu vi um acidente. E aí vem a pergunta, qual a diferença então de usar o passado simples? Só. Vou responder isso no final dessa aula. Mas por enquanto o foco está na estrutura. Ele é composto de um auxiliar mais um verbo na terceira forma. Simples assim. Então olha como é que fica lá. I have seen, you have seen, he, she, it has seen. E aquela lá do lado de lá, eu tenho a forma contraída deles, que é quando eu junto esses carinhas aqui, ó. Tudo bem? Sempre formado por um auxiliar e o verbo principal no passado particípio, que é a terceira forma dos verbos que eu escrevi ali no quadro. Legal? Agora vamos lá, o que é esse tal de passado particípio, né? Na verdade é assim, ó. Quando os verbos são regulares, todos os verbos regulares, que são aqueles que para ir para o passado levam ed, né? Aqui tem um ed a mais aqui, ó, tá? Eles ficam iguais aqui no passado particípio. Eles ficam iguais. Work, deveria estar assim. Worked, worked. Então, problema menos. Verbos regulares ficam assim. Passado particípio rima com concluído. Concluído, então é como se a tradução fosse trabalhado, assistido. Tudo bem? Mas por que eu digo como se fosse? Porque eu acabei de te dizer que esse tempo verbal a gente não traduz ao pé da letra. Se forem verbos irregulares é mais chatinho, né? A gente tem que lembrar da terceira forma deles. Go, passado went, terceira forma gone. See, saw, seen. Quem não muda mesmo, certo? You do, did, done. Então eu tenho que, para formar uma frase no present perfect, eu tenho que usar essas formas em vermelho para eu compor a frase. E aí vai ficar assim, né? Olha lá, ó. I have seen this movie before. Você já sabe o seguinte, olha uma setinha aqui. Toda vez que eu tiver uma estrutura verbal formada por dois ou mais verbos, dois ou mais, eu só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. Sim, mas faz todo sentido, pois o primeiro é o auxiliar. Ele é que vai auxiliar, ajudar o próximo verbo a ir para a negativa. Então veja, afirmativa, ele está na afirmativa. Eu vi esse filme antes. I have seen this movie before. A tradução é eu vi. Nada de querer traduzir ao pé da letra. Negativo, I haven't. Só mexo no primeiro. Eu não vi esse filme antes. I haven't seen this movie before. E na perguntinha ele passa para frente do sujeito, ó. Have you seen this movie before? A mesma pergunta está aqui dentro, para te mostrar que toda pergunta básica gera uma pergunta complexa, basta eu colocar aqui dentro um pronome interrogativo. Where have you seen this movie before? Onde você viu esse filme antes? A mesma coisa acontece para o has, tá? Que é onde eu uso he, she, it. Então aqui, como a tradução é praticamente a mesma, só vamos ler. She has seen this movie before. She hasn't seen this movie before. Has she seen this movie before? Where has she seen this movie before? Mas a grande sacada vem agora. A grande sacada vem agora, e segundo o que diz Einstein, né? Você só mostra que você realmente domina um assunto quando você consegue explicar de maneira simples para outra pessoa. Eu consegui chegar num modelo bastante simples de explicação do present perfect, mas eu preciso retomar o que eu te falei no começo dessa aula. Você já viu como é que é a estrutura, você já viu como é que faz frase, e o principal que eu te pedi, não posso traduzir ao pé da letra, não posso cair em tentação de traduzir ao pé da letra, e eu preciso aceitar que esse cara funciona de um jeito que não existe no português. Ele é aquele tal do passado que não acaba. Entende o que eu quero dizer? Então veja, nós vamos agora comparar o seguinte, ó. Olha que coisa interessante, e eu já vou te dar uma dica que vai facilitar isso na sua mente, mas eu preciso da sua mente aberta para aceitar o que eu estou te dizendo. Esse tempo verbal não existe no português, então tu vai ter que aceitar que ele funciona assim. Isso torna o processo menos doloroso, tá bom? Nós vamos comparar simple past da aula passada com o quê? Com present perfect. Numa tabela matadora que eu fiz para você. Mas eu quero que você mantenha o foco o tempo todo no seguinte, olha aqui, ó. Simple past, eu tenho aqui dentro a palavra passado, passado. Então o que o passado diz? O passado acabou, morreu. Então o simple past vai sempre girar em torno dessa ideia de que é algo que acabou e que não tem relação com o presente. Agora, esse outro tempo verbal aqui, ó, tá no nome dele. Por que você acha que tem no nome dele a palavra presente? Porque ele vai ter alguma relação com o presente. Que relação é essa? Pode ser de continuidade,
resultado ou consequência. Por isso que eu brinco dizendo que ele é o passado que não acaba. E isso vai ficar mais claro no slide ali, contanto que você aceita o que eu estou lhe dizendo. Vem comigo. Olha que tabela poderosa que eu trouxe para você. O que a gente já tem aqui do Simple Past? Você já sabe. Olha aqui, ó. Simple Past indica ações completas no passado. Se você está anotando aí, puxa uma setinha aqui e anota que ações completas são aquelas ações que começaram e terminaram no passado. Pois bem, então veja só, quando eu digo aqui, ó, I studied French for 2 years, eu reconheço a estrutura do passado porque a frase apresenta um verbo sozinho no passado. Studied. Eu estudei francês por 2 anos. Qual é a interpretação dessa frase? Agora a gente vai começar a anotar a interpretação das coisas aqui no quadro, tudo bem? Anota. A interpretação dessa frase aqui, quando eu uso o Simple Past para dizer que eu estudei francês por 2 anos, significa que eu estudei francês por 2 anos e... Fale para mim. E não estudo mais. É isso que essa primeira frase está dizendo dentro do Simple Past. Mas, tio Rê, onde que está falando isso aqui? Ó? Não está falando. Essa aqui é a beleza da coisa. O simples fato de se optar pelo Simple Past, que você reconhece pelo verbo sozinho no passado, é você que tem que concluir que isso aqui acabou. Ele não precisa pôr uma frase adicional aqui em inglês. Eu não estudo mais. I don't study anymore. Não precisa. Então veja, eu estudei francês por 2 anos, significa que eu estudei francês por 2 anos e parei. Agora, quando eu vou lá para o outro lado do Present Perfect, ó, tá no nome dele. Ele vai ter uma relação de continuidade com o presente. Por isso que eu digo que ele é o passado que não acaba. Então, quando eu uso o Present Perfect, agora você já conhece a estrutura. Para dizer, I have studied French for 2 years, significa que eu estudo francês por 2 anos e... eu ainda estudo. Essa primeira frase tem essa interpretação aqui, ó. Eu ainda estudo francês. Naquela frase ali. Mas, tio Rê, onde que está dizendo na frase que eu ainda estudo? Não tá. Esse aqui é o tesão da coisa. Por quê? No momento em que ele opta por usar o Present Perfect, você tem que lembrar do conceito, e é fácil de lembrar porque está no nome dele a relação com o presente, certo? Então você tem que lembrar, e aí você vai constatar isso, que eu ainda estudo. Essa frase não precisaria ter uma outra aqui do lado dizendo I still study. Eu ainda estudo. Não. O simples fato de usar o Present Perfect já indica isso. Entendeu como esse cara funciona? Mas essa é só a primeira diferença. Porque aqui existe uma segunda diferença da seguinte forma, olha só. A gente já sabe que o Simple Past não possui relação com o presente, porque a gente viu isso na aula passada e porque eu falei para você relacionar com o nome dele. Passado, acabou, morreu. Sabe quando a tua avó dizia, não se chora pelo leite derramado, menino? Ela tinha razão, né? Águas passadas não movem moinhos. É isso que ela estava querendo dizer. Passado, acabou. Então veja, vou pegar uma frase aqui, ó. I broke my leg. Agora eu preciso que você abra sua mente, tá? I broke my leg, eu quebrei minha perna. Nesta frase, quando eu digo eu quebrei minha perna, a mensagem que está por trás dessa frase é a perna está curada, boa. Eu vou pôr aqui, ó, a perna está perfeita. Como assim está perfeita? Não é no sentido estético, não. É no sentido de não há mais nada desta lesão, desta fratura no presente. O Simple Past não tem relação com o presente. Então, quando eu uso o Simple Past para dizer eu quebrei minha perna, I broke my leg, significa que eu quebrei, tratei, curei, e você olha na minha perna, você não vê marca alguma. O Simple Past rompe com o presente. Não pode ter ficado marca. Diferente do Present Perfect. O Present Perfect é aquela situação em que, de repente, assim, a gente está tendo uma aula presencial e você chega e você entra, porta dentro, com uma muleta e um gesso na perna. E eu olho e eu falo, caraca, meu irmão, o que aconteceu? Você torceu a perna? Você torceu o tornozelo? Você fez uma cirurgia de menisco no joelho? O que aconteceu? Você fala, não, eu quebrei minha perna. Você concorda que se você está de gesso, a perna ainda está quebrada? Se você quebrou a sua perna há 3 dias atrás, você está com gesso. Você vai ficar com gesso por 4 semanas. Por quê? Porque só no final da 3ª semana o teu osso calcifica de novo. Se você quebrou há 3 dias atrás, a perna ainda está quebrada. Então, uma possível interpretação para I have broken my leg significa o quê? Que eu estou com o gesso. E por que eu quero dizer que eu estou com o gesso?
Na verdade, não tem a ver com o gesso em si, tem a ver com o fato de que a perna ainda está quebrada. É essa interpretação. I have broken my leg, eu vou traduzir, eu quebrei minha perna. Nada de querer traduzir ao pé da letra, eu tenho quebrado minha perna. Não me parece muito gostoso isso, né? E aí, meu irmão, o que você tem feito? Eu tenho quebrado minha perna. Não, a tradução é eu quebrei minha perna. Mas veja, no momento em que você usa o present perfect, eu vou entender assim, opa, algum resultado ou consequência de quebrar está no presente. Por exemplo, a perna está quebrada ainda, você está com o gesso. Mas dá para interpretar de outra forma, quer ver? Vamos imaginar que a gente vá jogar futebol, todo mundo junto, beleza e tal, tá todo mundo lá com os seus shorts, com as suas bermudas, e a gente senta para bater um papo depois do jogo, e eu olho na sua perna e vejo uma cicatriz. Aí eu falo, caraca, meu irmão, que cicatriz grande, como que você cortou? E você fala bem assim pra mim, não, eu não cortei não, isso aqui é de quando eu era criança. Eu quebrei minha perna e foi fratura exposta e foi por ali que o osso saiu. Ai, que gostoso, né? Pois é, o que acontece? Veja quanto tempo faz que você quebrou. Você quebrou, você tratou, você curou. Só que você concorda que a cicatriz hoje, na tua perna, é um elo permanente de ligação do presente com o passado? A sua cicatriz não é um resultado do que aconteceu? Então uma outra interpretação para essa frase aqui, ó, eu quebrei minha perna, pode ser que eu não esteja com a perna quebrada ainda, que eu esteja com gesso, mas eu estou com uma cicatriz, ó. E aí o que acontece? Quando eu digo que eu estou com uma cicatriz, a cicatriz ela é um elo permanente de ligação entre o ocorrido e o presente. Portanto, me obriga a usar o present perfect. Toda vez que você disser algo que estabeleça qualquer relação com o presente. Essa relação pode ser de continuidade, de resultado ou de consequência. Você é obrigado a usar o present perfect, tá certo? Mesmo que essa ação já tenha acabado. Se eu dissesse assim, ó, por exemplo, tá? Eu tomei banho hoje. Putz, mas eu falei a palavra hoje. Hoje, o hoje já acabou? Não. Então eu teria que dizer, I have taken a shower today. Mesmo que o banho já tenha acabado. O present perfect é aquele tipo de passado que ou a ação não acabou, ou ela tem alguma relação com o presente, ou o período de tempo não acabou. Tá certo? É isso, se você olhar bem para eles, você vai ver que o próprio nomezinho deles já sugere toda essa interpretação, e aí se você aceitar como esse cara funciona, você vai perceber que ele não é tão difícil quanto parece. É que a gente fica querendo buscar um correspondente no português e não existe. Present perfect é um tempo verbal que não existe na nossa língua, tá certo? Mas ele é esse tipo de passado que sempre vai ter uma relação com o presente. Legal? Se precisar de mim para esclarecer mais dúvidas sobre isso, você sabe onde me encontrar. Hoje em dia com a internet a gente acha todo mundo e nós ficamos por aqui. I see you. Bye.